Algumas histórias são tão incríveis que poderiam se tornar grandes filmes. Foi o que aconteceu com o pequeno Colton Burpo, que, após uma cirurgia, voltou contando fatos incríveis que mexeram com o sistema de crenças de seus pais. Sua história foi contada no livro O Céu é de Verdade e no filme que leva o mesmo nome. Então, no vídeo de hoje, você conhecerá a história do pequeno Colton Burpo. Estávamos nessa viagem para comemorar o fim do meu tempo de testes, pensávamos, e o Colton ficou doente. Eles o levaram para o hospital, começaram a o hidratar, mas eles ainda o tratavam para gripe, e eventualmente começamos a ver o nosso filho se definhar. Quer dizer, era uma agonia, ele vomitando o tempo todo, com dor, sentado ali se desidratando. Acho que ele perdeu cerca de 2 ou 3 quilos. Essa é uma grande porcentagem de massa corporal, sabe? Uma das coisas ruins que tenho que fazer como pastor é que estive ao lado da cama de muitas pessoas em seus últimos dias. E você vê esses sinais, e como pai, eu estava morrendo porque estava começando a ver isso. No meu filho, eu disse: "Ei, espera um minuto." Então, em pânico e desespero, fomos para um hospital maior, mais próximo de nós, e eles pediram uma tomografia. E lá, eles confirmaram que, naquele momento, ele teve o apêndice rompido. E naquela noite, as pessoas da nossa igreja se reuniram e convidaram pessoas da cidade. Nós não estávamos lá, estávamos com nosso filho, mas ouvimos que cerca de 70 pessoas apareceram apenas para orar. Então, de noite, tudo começa a funcionar de novo. Ele se levanta, ele começa a brincar. Sabe, eu lembro que o médico entrou no quarto na manhã seguinte. Ele veio devagar, ele entrou com cautela, e ele viu o Colton sentado lá, brincando, com os brinquedos, e não sentado ali rolando de dor, como ele estava um dia antes. Foi o que aconteceu. Eu lembro que uma enfermeira me puxou de lado e disse: "Senhor Burpo, não sabemos o que aconteceu, mas isso é um milagre." Então pensamos naquele momento: ok, Deus respondeu a oração. Sabíamos que tínhamos um milagre e fomos para casa. Muitas pessoas se perguntam por que demoramos tanto para ouvirmos sobre ele, para saber o que aconteceu com Colton. Mas, em defesa de Colton, saibam que ele tentou falar comigo no hospital naquela primeira noite, quando saímos da cirurgia. Quando ele disse pai, eu quase morri de medo. Eu quase morri de medo. Quer dizer, eu estava sentado ali orando. Deus nos deu um milagre. E eu sabia da frustração. E eu dizia o quão cansado meu filho estava ficando. E eu estava com medo de que ele fosse desistir de mim e do meu filho. Então, não, você não vai desistir. Vamos orar para que ele continue lutando. Você vai melhorar. Então mudei de assunto. Eu pensei, ok, talvez eu esteja sobrecarregado. Uma enfermeira disse algo enquanto ele estava sob anestesia. E minha primeira reação foi, ok, eles estavam dizendo algo sobre ele. Eu não tinha ideia de onde. E acho que houve outra vez, no hospital, onde ele disse que, pai, você sabe o que quase morreu? Sabe, como pai, eu estava preparado para conversar com os meus filhos sobre sexo, mas não estava preparado para conversar com meu filho de 3 anos sobre a morte. Isso me deixou morrendo de medo. Então mudei de assunto nas 2 vezes. E foram apenas meses depois, quando saímos do hospital, que finalmente percebemos quando ele começou a falar sobre o anjo cantando para ele e que tinha estado no hospital. Primeiro me lembro dos anjos me carregando para o céu, e então me lembro de ver Jesus. Ele tinha um rosto amável e áspero, olhos azuis, realmente bonitos, e um sorriso que ajudou a limpar o céu. Então tentei falar com meus pais sobre como Jesus ama tanto
as criancinhas. Porque, bem, Jesus me disse para contar isso aos meus pais. E, finalmente, meus pais disseram: ok, já ouvimos o suficiente, porque quase a cada segundo que podia, eu falava: sim, papai, Jesus realmente ama as crianças. Sim, mãe, Jesus ama seus filhinhos. Eu me senti levantando. E então pude olhar para baixo e ver as pessoas. Eu vi minha mãe em uma sala falando em seu telefone celular e tentando fazer as pessoas orarem por mim, já que eu estava em uma sala de cirurgia. Eu podia ver meu pai um pouco sozinho, apenas deixando que Deus o fizesse bem. Eu estava sentado pelo Espírito Santo e então um homem se aproximou de mim e disse: você é filho de Todd? Eu digo que sim. E ele disse: ele é o meu neto. Então foi aí que conheci o Pop. Ele falou sobre as pessoas no céu. Meu avô, quando ele viu uma foto do meu avô tirada na década de 40, disse: como você conseguiu uma foto do Pop? Ele nunca tinha visto antes, mas sabia que era o Pop. E ele não pode reconhecer a minha avó, que ainda estava viva naquela foto. Mas ele podia reconhecer o bisavô que nunca viu. Como você explica isso de maneira terrena? Eu não posso. Então, aquelas revelações e como ele as compartilhava, nós conversamos e ele jogava mais bombas em nós. Ele nos pegou desprevenidos. Ele compartilhou outra coisa que viu. Ele escreveu a Trindade para mim: Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Se você está tentando adivinhar, a sala do trono de Deus é onde todos eles estavam na maioria das vezes. Então Deus, ele era apenas ele. Era a maior pessoa que existe no céu. E ele se sentava no meio. Então Jesus se sentava no seu lado direito. O homem suspira como: eu não tenho certeza, estou em algum lugar perto do homem suspirando. E então, o Espírito Santo, eu esqueci onde ele estava sentado, na sala do trono. Mas ele estava meio azulado. Era difícil de ver, mas você sabia que ele estava lá. E eu vi Jesus, Pop, que é meu bisavô, minha irmã mais velha, que já está lá. Eu vi Sansão, Davi e João Batista. João Batista, Marcos e Gabriel. Esses são os que eu me lembro. Agora, eu acredito que Deus pode fazer milagres incríveis hoje, em qualquer coisa das Escrituras. E ele não perdeu nenhum desejo de realizar essas coisas. Mas eu nunca pensei que isso aconteceria comigo. Eu não sabia quem eu era. Então fomos pegos de surpresa. Mas, estando perto de Colton, foi fácil para nós verificar e finalmente ver que isso é verdade. E então, quando as pessoas têm ceticismo, e à distância eu entendo isso, porque elas não estão tão próximas quanto nós, para poder verificar isso. Minha esposa provavelmente explica muito bem. Sabe, às vezes nós recebemos essas revelações de conversas com nosso filho ao longo do tempo, que foram espontâneas. Eu vi isso, como quando ele entrou na sala. Não tentamos arrancar nada dele, porque não sabíamos o que ele tinha visto. Não sabíamos que perguntas fazer. Então, estávamos realmente apenas esperando ele para compartilhar. E então, demorou para processar. Quando você senta e lê o livro, você está recebendo muitas conversas em 2 horas das que tivemos em 2 anos. Foi muito mais fácil para nós para processar do que alguém que apenas se senta e lê. Eu só quero que eles saibam que o céu é real e eles vão gostar, porque vão encontrar parentes e Jesus.